Você está preparado para enfrentar as questões de direito constitucional mais solicitadas do CESP, SEBRASP? Neste vídeo vamos destrinchar 30 questões comentadas que vão elevar sua preparação a outro nível. Então pegue papel, caneta e venha comigo nessa jornada rumo à aprovação. Dê o play e descubra como gabaritar o direito constitucional. Vamos nessa! Questão número 1. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. São fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, a soberania, os valores econômicos do trabalho e da livre iniciativa e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Certo ou errado? Gabarito questão errada. Apesar de a soberania ser um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, assim como o repúdio ao terrorismo e ao racismo, que se encaixa no princípio da dignidade da pessoa humana e na promoção do bem de todos, sem preconceitos, os valores econômicos do trabalho e da livre iniciativa não estão listados expressamente no artigo 1º da Constituição Federal como fundamentos. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º da Constituição de 88, são: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Note que a Constituição menciona os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e não apenas os valores econômicos. Essa distinção é importante, pois enfatiza a dimensão social e a função que o trabalho e a livre iniciativa desempenham na construção de uma sociedade justa e solidária, indo além de uma perspectiva puramente econômica. Questão número 2. A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgue o item que se segue. Devido ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem toda pessoa que seja presa deverá ser algemada no ato da prisão, ainda que esta se dê em flagrante delito. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e irradia seus efeitos por todo o ordenamento jurídico. Em relação ao uso de algemas, a jurisprudência e a doutrina têm evoluído no sentido de restringir seu uso a situações excepcionais, em observância a esse princípio fundamental e ao direito à integridade física e moral dos presos, assegurado no artigo 5º, inciso 49, da Constituição de 88. A súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, STF, estabelece que só é lícito o uso de algemas, em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Portanto, mesmo em caso de prisão em flagrante delito, o algemamento não é automático e deve ser evitado, a menos que haja uma justificativa concreta baseada em resistência, risco de fuga ou perigo à segurança. A regra é a de que nem toda pessoa presa deverá ser algemada, em respeito à sua dignidade. Questão número 3. No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, a aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. A busca da solidariedade, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, deve ser considerada na aplicação das normas constitucionais. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A busca da solidariedade é expressamente prevista no artigo 3º, inciso 1º, da Constituição Federal, que estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como um dos objetivos fundamentais, a solidariedade deve sim ser considerada na aplicação e interpretação das normas constitucionais. As leis e as decisões judiciais devem buscar promover uma sociedade mais solidária,
em consonância com esse princípio norteador da República. A solidariedade implica um dever de auxílio mútuo e de responsabilidade social, influenciando a forma como os direitos e deveres são compreendidos e aplicados. Questão número 4. No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. O pluralismo político, um dos fundamentos da República, outorga aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política, protegendo-os contra o autoritarismo de qualquer grupo que tente se valer da posição dominante para reprimir aqueles que dele discordarem. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O pluralismo político, previsto no artigo 1º, inciso 5, da Constituição Federal, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e implica a coexistência de diversas correntes de pensamento, ideologias e agremiações políticas em uma sociedade democrática. Essa pluralidade assegura aos cidadãos a liberdade de convicção filosófica e política, garantindo que possam expressar e defender suas ideias sem medo de repressão. O pluralismo político atua como um mecanismo de proteção contra o autoritarismo, pois impede que um único grupo ou ideologia se imponha de maneira hegemônica, silenciando vozes dissidentes. Ao valorizar a diversidade de opiniões, o pluralismo político fortalece a democracia e a participação cidadã. Questão número 5. No tocante aos princípios fundamentais da Constituição Federal, as restrições aos direitos fundamentais, aos direitos individuais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item. O Estado democrático de direito, como um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, deve ser compreendido em uma dimensão dinâmica e não estática, no sentido de que o Estado e a sociedade devem sempre agir para aprofundar e ampliar o caráter democrático do país. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O Estado democrático de direito, fundamento da República Federativa do Brasil previsto no artigo 1º da Constituição Federal, possui uma natureza intrinsecamente dinâmica. Sua compreensão não se limita a uma mera formalidade legal, mas abrange um processo contínuo de aperfeiçoamento e expansão dos ideais democráticos. Essa dimensão dinâmica implica que tanto o Estado, por meio de suas políticas públicas e ações, quanto a sociedade civil, por meio de sua participação e engajamento, devem buscar incessantemente o aprofundamento da democracia. Isso envolve ampliação dos direitos, reconhecimento e efetivação de novos direitos e aprimoramento dos já existentes, fortalecimento das instituições democráticas, garantia do funcionamento eficaz e transparente dos poderes constituídos, incentivo à participação cidadã, criação de mecanismos que permitam a maior influência da sociedade nas decisões políticas, promoção da igualdade material, busca pela redução das desigualdades sociais e econômicas, condição para o pleno exercício da cidadania, respeito aos direitos humanos, proteção e promoção da dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões. Portanto, a visão estática do Estado democrático de direito seria incompatível com os objetivos constitucionais de construir uma sociedade mais justa, livre e solidária, que pressupõem um movimento constante em direção ao aprimoramento democrático. Questão número 6. Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. Segundo a Constituição Federal, o povo deve exercer o poder por meio de representantes eleitos, em vez de diretamente. Certo ou errado? Gabarito questão errada. A Constituição Federal de 1988 estabelece que o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da própria Constituição. Essa previsão está expressa no artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Portanto, a Constituição não limita o exercício do poder à representação. Ela também prevê formas de exercício direto da soberania popular, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, conforme regulamentado em outros dispositivos constitucionais. Questão número 7. Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na Constituição Federal, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.
Um dos principais desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa humana apontado pela doutrina é o princípio do mínimo existencial, o qual estabelece a obrigatoriedade de o Estado prover a todos os cidadãos condições materiais mínimas de sobrevivência. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O princípio do mínimo existencial é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como um dos principais desdobramentos do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988. O mínimo existencial compreende o conjunto de condições materiais básicas indispensáveis para que uma pessoa possa viver com dignidade. Isso inclui o acesso a direitos fundamentais como alimentação, moradia, saúde, educação e assistência social. A obrigatoriedade de o Estado prover essas condições mínimas de sobrevivência decorre diretamente do dever constitucional de garantir a dignidade da pessoa humana e de construir uma sociedade justa e solidária. Artigo 3º, inciso 1º, da Constituição Federal. Diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, têm se baseado no princípio do mínimo existencial para garantir a efetivação de direitos sociais em casos concretos, reconhecendo a responsabilidade do Estado em assegurar as condições materiais mínimas para uma vida digna. Questão número 8. No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. As políticas sociais visam reduzir as desigualdades sociais e alcançar a isonomia entre os componentes da federação e entre as pessoas. Essa isonomia relaciona-se a dois objetivos fundamentais da Constituição: o de reduzir as desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Certo ou errado? Gabarito questão correta. As políticas sociais desempenham um papel crucial na busca pela redução das desigualdades sociais e na promoção da isonomia, tanto entre os entes federativos quanto entre os indivíduos. Essa busca por igualdade se alinha diretamente com dois objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da Constituição Federal. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ao implementar políticas sociais que visam garantir acesso a direitos como saúde, educação, assistência social, moradia, entre outros, o Estado busca diminuir as disparidades existentes entre diferentes grupos sociais e regiões do país. Além disso, ao combater preconceitos e discriminações por meio dessas políticas, promove-se o bem-estar geral, em consonância com os objetivos fundamentais estabelecidos na Carta Magna. Questão número 9. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item. Os fundamentos da República Federativa do Brasil incluem a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. No que se refere a este último, no Estado Democrático de Direito, embora apenas a União seja autônoma, todos os entes federados gozam de soberania. Certo ou errado? Gabarito questão errada. A primeira parte da afirmação está correta, ao indicar que a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político são, de fato, fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º da Constituição Federal. No entanto, a segunda parte da afirmação está incorreta ao afirmar que todos os entes federados gozam de soberania. De acordo com a Constituição Federal, apenas a República Federativa do Brasil é soberana. Os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, nos termos do artigo 18 da Constituição de 88, o que lhes confere capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. A soberania é una e indivisível, residindo na República Federativa do Brasil como um todo, enquanto a autonomia é a capacidade de cada ente federado de gerir seus próprios assuntos dentro da estrutura federal. Portanto, embora o pluralismo político seja um fundamento da República e se manifeste na autonomia dos entes federados, a soberania é atributo exclusivo da União, em sentido lato, representando a República Federativa do Brasil. Questão número 10. A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição,
Julgue o item seguinte. Nas suas relações internacionais, o Brasil rege-se pelo princípio da soberania. Certo ou errado? Gabarito questão errada. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Portanto, o princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, de acordo com a literalidade da Constituição, é o da independência nacional, e não o da soberania. Embora a soberania seja um fundamento da República, artigo 1º, inciso 1º, ela não é listada expressamente como um princípio regente das relações internacionais no artigo 4º. Questão número 11. Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e da eficácia das normas constitucionais, julgue o item a seguir. O pluralismo político é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Certo ou errado? Gabarito questão errada. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. O pluralismo político é, de fato, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 5, da Constituição Federal de 88. No entanto, ele não está listado entre os princípios que regem as relações internacionais do país no artigo 4º. Portanto, considerando a literalidade do texto constitucional, o pluralismo político não é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Questão número 12. Em relação à Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. A Constituição Federal assenta a soberania como um dos fundamentos do Estado brasileiro. No plano internacional, no que diz respeito às relações da República Federativa do Brasil com outros Estados soberanos, a soberania nacional funda-se no princípio da independência nacional. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso 1º, estabelece a soberania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. No plano internacional, a forma como essa soberania se manifesta nas relações com outros Estados soberanos é, de fato, pelo princípio da independência nacional, conforme previsto no artigo 4º, inciso 1º, da Constituição de 88. A independência nacional é a projeção da soberania no âmbito das relações internacionais, garantindo que o Brasil possa conduzir suas relações externas de forma autônoma, sem subordinação a outros Estados. Portanto, a afirmação de que a soberania é um fundamento do Estado brasileiro, e que no plano internacional, ela se funda no princípio da independência nacional está em consonância com a literalidade da Constituição Federal. Questão número 13. Julgue o item a seguir. Com base nos princípios que regem as relações internacionais do Brasil e a política externa dos demais Estados nacionais. Previsto na Constituição Federal, o princípio da autodeterminação dos povos estabelece que o país, em sua atividade internacional, deve respeitar a forma de decisão e organização política, econômica, social e cultural de outros povos ou grupamentos sociais. Certo ou errado? Gabarito questão correta.
O princípio da autodeterminação dos povos está previsto no artigo 4º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela inciso 3, autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos implica o respeito à capacidade de cada nação de decidir seu próprio destino, sem interferência externa. Isso abrange o respeito à sua forma de governo, suas escolhas econômicas, sua organização social e suas manifestações culturais. Em sua atividade internacional, o Brasil deve, portanto, observar e respeitar as decisões e a organização interna de outros povos ou grupamentos sociais, em consonância com esse princípio constitucional. Questão número 14. No que se refere aos princípios fundamentais e à organização do Estado brasileiro, julgue o próximo item. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, DF, adota a federação como forma de Estado. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. A forma de Estado adotada pelo Brasil é a federação, caracterizada pela união de entidades políticas autônomas, Estados, Distrito Federal e municípios, que formam um Estado soberano, a República Federativa do Brasil, preservando cada uma delas sua autonomia política, administrativa e tributária, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. A indissolubilidade dessa união é um dos pilares do federalismo brasileiro. Questão número 15. Considerando os princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e a responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil, sendo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, e o terrorismo, crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Certo ou errado? Gabarito questão correta. Analisando as partes da afirmação. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil. O artigo 4º, inciso 8, da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Portanto, essa parte da afirmação está correta. Sendo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. O artigo 5º, inciso 42, da Constituição Federal dispõe que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Essa parte da afirmação também está correta. E o terrorismo, crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O artigo 5º, inciso 43, da Constituição Federal estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Essa parte da afirmação também está correta. Como todas as partes da afirmação estão em consonância com a Constituição Federal, o item é considerado certo. Olá, concurseiros! Espero que estejam gostando do vídeo e que ele esteja ajudando na sua preparação. Manter esse canal ativo e produzindo conteúdo de qualidade demanda tempo e recursos. Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor, ficarei muito grato. Sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo questões comentadas e dicas para vocês. Você pode contribuir pelo QR Code mostrado na tela ou pela chave Pix da descrição desse vídeo. Qualquer quantia é bem-vinda e fará diferença. Desde já, obrigado pelo seu apoio. Questão número 16. Julgue o item a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988. O pluralismo político traduz a liberdade de convicção filosófica e política, assegurando aos indivíduos, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma apartidária. Certo ou errado? Gabarito questão correta.
O pluralismo político, previsto no artigo 1º, inciso 5, da Constituição Federal, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ele abrange a coexistência de diversas correntes de pensamento, ideologias e partidos políticos em uma sociedade democrática. A liberdade de convicção filosófica e política é um corolário do pluralismo político. Ele assegura aos indivíduos o direito de formar suas próprias opiniões e crenças no campo das ideias e da política, sem sofrerem coerção ou discriminação por isso. O engajamento pluripartidário é uma das manifestações do pluralismo político, permitindo a organização e a participação em diferentes partidos que representam diversas visões da sociedade. No entanto, o pluralismo político também garante o direito de manifestação de forma apartidária. A liberdade de expressão e de participação política não se limita à filiação ou ao apoio a partidos. Os cidadãos podem expressar suas opiniões, participar de debates públicos e defender suas ideias de forma independente, sem necessariamente estarem vinculados a uma agremiação partidária. As manifestações sociais, os movimentos cívicos e as discussões públicas são exemplos de formas de participação política apartidária que são protegidas pelo princípio do pluralismo político e pela liberdade de expressão. Questão número 17. No que se refere aos fundamentos de direito constitucional positivo brasileiro, julgue o item subsequente. A separação entre os poderes e o sistema presidencialista de governo foram erigidos pela Constituição Federal à categoria de cláusula pétrea. Certo ou errado? Gabarito questão errada. O artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1988, estabelece as matérias que não podem ser objeto de emenda tendente a abolir, as chamadas cláusulas pétreas. Parágrafo 4º não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. A forma federativa de Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação de poderes. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Analisando o item. A separação entre os poderes. O inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição de 88, expressamente eleva a separação de poderes à categoria de cláusula pétrea. Portanto, esse ponto da afirmação está correto. O sistema presidencialista de governo, o sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, etc., não está incluído no rol taxativo das cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição Federal prevê a forma republicana de governo, artigo 1º, que é diferente do sistema de governo. O Brasil já experimentou o sistema parlamentarista em alguns períodos de sua história, e a possibilidade de alteração do sistema de governo por meio de reforma constitucional não é vedada como uma cláusula pétrea. Portanto, embora a separação de poderes seja cláusula pétrea, o sistema presidencialista de governo não o é. A afirmação conjunta no item torna-o errado. Questão número 18. Julgue o item a seguir. A respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988. A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. Certo ou errado? Gabarito questão errada. Embora a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, seja um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, e promova o direito a uma vida digna em sociedade e em prol do bem comum, ela não implica a prevalência automática e irrestrita do interesse coletivo em detrimento do direito individual. A dignidade da pessoa humana serve como fundamento para a proteção dos direitos individuais, e limita a atuação do Estado e da coletividade. Ela impede que o interesse coletivo seja invocado para suprimir ou desvalorizar direitos fundamentais individuais de forma desproporcional ou arbitrária. A Constituição Federal busca um equilíbrio entre o bem comum e a proteção dos direitos individuais. Em muitos casos, o interesse coletivo e os direitos individuais podem ser complementares e coexistir harmoniosamente. Quando há conflito, a solução geralmente envolve a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando a menor restrição possível ao direito individual em face do interesse coletivo, com a devida fundamentação e respeito aos demais princípios constitucionais. Portanto, a dignidade da pessoa humana não autoriza a supremacia automática do interesse coletivo sobre os direitos individuais, mas sim orienta a busca por um equilíbrio que respeite a ambos. Questão número 19. Considerando as disposições constitucionais a respeito dos princípios fundamentais, julgue o item a seguir.
promover o bem de todos, erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil expressos no texto da Constituição Federal de 1988. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, os objetivos mencionados no item, promover o bem de todos, erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional, estão expressamente previstos no texto constitucional como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Questão número 20. Em relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, inclui-se o princípio democrático, que se refere ao exercício direto e indireto do poder pelo povo. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O princípio democrático é um dos pilares da República Federativa do Brasil, embora não esteja explicitamente listado como um fundamento no artigo 1º da Constituição Federal. No entanto, a própria definição da República como um Estado democrático de direito e a previsão de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, artigo 1º, parágrafo único, consagra um princípio democrático. Esse princípio se manifesta tanto no exercício indireto do poder, por meio da eleição de representantes para os cargos políticos, quanto no exercício direto, através de mecanismos de participação popular previstos na Constituição, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, artigo 14. Portanto, a afirmação de que o princípio democrático, que se refere ao exercício direto e indireto do poder pelo povo, está incluído entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é correta, dada a estrutura e os dispositivos da Constituição Federal. Questão número 21. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal, julgue o item seguinte. O princípio democrático é pertinente aos regimes políticos, evidenciado pela titularidade do poder estatal pelos cidadãos e exercido por meio da representação política, com o fim de atender interesses populares. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O princípio democrático é, de fato, inerente aos regimes políticos que se fundamentam na soberania popular. A Constituição Federal de 1988, ao instituir o Brasil como um Estado democrático de direito e ao estabelecer que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, consagra esse princípio. A titularidade do poder estatal pelos cidadãos é a essência da democracia. O exercício desse poder se dá primariamente por meio da representação política, onde os cidadãos elegem seus representantes para atuarem em seu nome, com o objetivo de atender aos interesses populares. Essa representação, no entanto, não exclui formas de exercício direto da soberania popular, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que também são manifestações do princípio democrático. Portanto, a descrição apresentada no item reflete corretamente a pertinência do princípio democrático aos regimes políticos, conforme estabelecido na Constituição Federal Brasileira. Questão número 22. No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. Decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes, a impossibilidade de que um poder exerça a função típica de outro, não podendo, por exemplo, o Poder Judiciário exercer a função administrativa. Certo ou errado? Gabarito questão errada. O princípio constitucional fundamental é o da separação de poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal,
que estabelece a independência e a harmonia entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Embora a separação de poderes estabeleça a distribuição de funções típicas entre os poderes, ela não impede, de forma absoluta, que um poder exerça funções que, em sua essência, seriam típicas de outro. Essa possibilidade ocorre de maneira típica ou secundária, como forma de garantir o funcionamento do próprio poder ou em situações específicas previstas na Constituição. No exemplo dado, o Poder Judiciário, embora tenha como função típica jurisdicional, julgar conflitos, exerce sim funções administrativas relacionadas à sua própria organização e funcionamento interno, gestão de pessoal, licitações, etc. Essa atuação administrativa é essencial para que o Judiciário possa desempenhar sua função principal. Portanto, a ideia de uma impossibilidade total de um poder exercer função típica de outro não corresponde à dinâmica da separação de poderes conforme estabelecida na Constituição Federal, que admite a atuação atípica para garantir a independência e a harmonia entre eles. Questão número 23. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue. A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e concessão de asilo político. Certo ou errado? Gabarito questão correta. O artigo 4º da Constituição Federal de 1988 enumera precisamente os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, e a lista apresentada no item corresponde integralmente ao texto constitucional. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Portanto, o item reproduz corretamente os princípios constitucionais que norteiam a atuação do Brasil no cenário internacional. Questão número 24. À luz do disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte, a respeito dos princípios fundamentais. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Certo ou errado? Gabarito questão errada. A igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso é um direito fundamental dos trabalhadores, previsto no artigo 7º, inciso 34, da Constituição Federal. No entanto, esse direito está inserido no capítulo dos direitos sociais, que são direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração, visando a melhoria das condições de vida. O artigo 3º da Constituição Federal, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, não menciona expressamente a igualdade de direitos entre essas categorias de trabalhadores. Os objetivos fundamentais são: artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Embora a busca por uma sociedade justa, inciso 1º, e a redução das desigualdades sociais, inciso 3º, possam estar relacionadas à garantia de igualdade de direitos no trabalho, essa igualdade específica não é listada como um dos objetivos fundamentais da República. Ela é estabelecida como um direito dos trabalhadores no artigo 7º. Questão número 25. No que se refere à Constituição Federal, às emendas constitucionais e aos princípios fundamentais, julgue o item a seguir. A Constituição Federal instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo,
a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A Constituição Federal de 1988, ao adotar o princípio da separação de poderes em seu artigo 2º, estabeleceu um sistema de freios e contrapesos, checks and balances, entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esse sistema visa garantir a harmonia e o equilíbrio entre os poderes, evitando a concentração excessiva de poder em um único órgão, e assegurando a fiscalização mútua. A possibilidade de o Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade das leis é um exemplo claro e fundamental desse mecanismo de freios e contrapesos. Através do controle de constitucionalidade, o Judiciário verifica a compatibilidade das leis e de outros atos normativos com a Constituição Federal, podendo invalidar aqueles que a contrariarem. Essa função de controle exercida pelo Judiciário sobre as leis aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo é essencial para a manutenção da supremacia constitucional e para a garantia dos direitos fundamentais. Portanto, a afirmação de que a possibilidade de o Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade das leis é um exemplo de mecanismo de freios e contrapesos instituído pela Constituição para concretizar a harmonia entre os poderes está correta. Questão número 26. A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988 e dos princípios fundamentais nela dispostos, julgue o próximo item. Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal reserva a livre concorrência, a qualidade de regra programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e social. Certo ou errado? Gabarito questão errada. Vamos analisar as duas partes da afirmação. Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, isso está incorreto. O artigo 1º, inciso 4, da Constituição Federal estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, a livre iniciativa é sim um dos princípios fundamentais. A Constituição Federal reserva a livre concorrência, a qualidade de regra programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e social. Embora a livre concorrência seja um princípio importante da ordem econômica, previsto no artigo 170, inciso 4, da Constituição, qualificá-la como a única regra programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e social é uma simplificação excessiva e imprecisa. A ordem econômica e social se fundamentam em diversos outros princípios e diretrizes constitucionais, muitos dos quais possuem natureza programática. Como a primeira parte da afirmação está incorreta, o item como um todo é considerado errado. A livre iniciativa é expressamente mencionada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão número 27. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, da partição de competências na Constituição Federal e do regime de regulação constitucional dos servidores públicos, julgue o item a seguir. A dignidade da pessoa humana constitui princípio essencial, valor-fonte, no plano jurídico constitucional, entre aqueles sobre os quais se assenta o Estado de Direito. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ela é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como um princípio essencial e um valor-fonte de todo o ordenamento jurídico constitucional, servindo como base e parâmetro para a interpretação e aplicação de todas as normas, especialmente aquelas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais. Como valor-fonte, a dignidade da pessoa humana irradia seus efeitos sobre a compreensão e a concretização do Estado de Direito, influenciando a atuação dos poderes públicos e as relações entre particulares, com o objetivo de assegurar a cada indivíduo um mínimo de condições para uma existência digna. Ela fundamenta a proteção dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como os direitos sociais, econômicos e culturais. Portanto, a afirmação de que a dignidade da pessoa humana constitui princípio essencial e valor-fonte no plano jurídico constitucional, entre aqueles sobre os quais se assenta o Estado de Direito, está correta. Questão número 28. Com relação aos princípios fundamentais, às classificações e ao conceito de Constituição, julgue o item a seguir.
Considerando-se a diferença entre os fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana é um fundamento, e não um objetivo. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A Constituição Federal de 1988 estabelece claramente uma distinção entre os fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos estão previstos no artigo 1º e representam os pilares sobre os quais se assenta o Estado brasileiro. Dentre eles, no inciso 3º, está expressamente mencionada a dignidade da pessoa humana. Os objetivos fundamentais estão listados no artigo 3º e indicam as metas a serem perseguidas pelo Estado para a construção de uma sociedade melhor. A dignidade da pessoa humana não figura nessa lista de objetivos. Portanto, considerando a literalidade da Constituição Federal, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil e não um de seus objetivos fundamentais. Questão número 29. Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, relativo aos direitos humanos. A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, deve-se ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, estabelece que, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A literalidade do artigo 5º garante os direitos individuais aos estrangeiros residentes no Brasil. No entanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a extensão desses direitos a estrangeiros não residentes que se encontrem no território nacional decorre de uma interpretação sistemática da Constituição, fundamentada em diversos princípios, dentre os quais se destaca a primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil, prevista no artigo 4º, inciso 2. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. A lógica subjacente é que os direitos fundamentais são inerentes à condição humana, e devem ser respeitados em relação a todas as pessoas que se encontrem sob a jurisdição do Estado brasileiro, independentemente de sua nacionalidade ou do caráter permanente de sua presença no país. A primazia dos direitos humanos como princípio das relações internacionais reforça essa interpretação, alinhando o Brasil com os padrões internacionais de proteção dos direitos humanos, que não costumam fazer distinção entre residentes e não residentes para a fruição de direitos básicos. Portanto, a possibilidade de extensão dos direitos individuais previstos na Constituição a estrangeiros não residentes no Brasil encontra forte respaldo no princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do país. Questão número 30. Acerca dos direitos de cidadania e do pluralismo jurídico, julgue o item que se segue. Os direitos de cidadania são, no Estado democrático de direito, todos aqueles relativos à dignidade do cidadão, como sujeito de prestações estatais, e à participação ativa na vida social, política e econômica do Estado. Certo ou errado? Gabarito questão correta. A afirmação descreve de forma abrangente os direitos de cidadania no contexto do Estado democrático de direito. Esses direitos englobam duas dimensões principais. Direitos relativos à dignidade do cidadão como sujeito de prestações estatais. Isso se refere aos direitos sociais, econômicos e culturais, que exigem uma atuação positiva do Estado para garantir condições de vida dignas, como saúde, educação, assistência social, moradia, trabalho, entre outros. O cidadão tem o direito de exigir essas prestações do Estado. Direitos relativos à participação ativa na vida social, política e econômica do Estado. Isso abrange os direitos políticos, que permitem ao cidadão participar da formação da vontade estatal e da vida pública, como o direito ao voto, a ser votado, a participar de partidos políticos, a manifestar-se, a associar-se, entre outros. Envolve também a participação na vida social e econômica, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. No Estado democrático de direito, a cidadania não se restringe apenas aos direitos políticos, mas se expande para incluir a efetivação dos direitos sociais e a participação em diversas esferas da vida em sociedade, sempre com o objetivo de garantir a dignidade da pessoa humana.
Portanto, a descrição do item está em consonância com a compreensão contemporânea dos direitos de cidadania.